popular. Uma pressão popular nos nossos representantes. Então, assinaturas, a gente tem leis importantes, o próprio incremento na lei das eleições, do artigo 41A, que é o ato de corrupção eleitoral com a cassação do mandato eletivo, foi algo que veio através da pressão popular, através das assinaturas necessárias em cada estado, num projeto de iniciativa popular que foi aprovado no Congresso após uma pressão popular em todo o país. Então, a pressão popular nos nossos governantes para transformar a legislação eleitoral e acabar com esse faz de conta passa, sem dúvida alguma, pelo envolvimento social da sociedade e dessa pressão organizada, não pode ser algo conturbado, essa pressão organizada em busca de uma legislação mais coerente e factível. Vou fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor vai ter o conhecimento de causa, direto disso aí. Depois de 2004, lá para cá, foi mudando esse pensamento do eleitor, foi? Olha, eu não sei diretamente... Pela campanha, mas assim pela resposta, Olha, eu vou ser bem sincero contigo, a gente não tem até como medir esse tipo de situação. Fazer pesquisa. Agora, eu posso te falar de coração e peito aberto, e estou convicto disso, que muita gente que estava desencantada, que estava desanimada, está unindo forças, está agregando esforços, digamos assim, em pessoas que acreditam que seja possível mudar, que seja possível votar consciente, que seja possível cobrar dos nossos governantes, que seja possível transformar a sociedade a partir dela própria. Isso a gente tem agregado. E o testemunho de crianças, é engraçado que uma redação me chamasse a atenção agora, a redação de uma das crianças que ocorreu aqui em Santa Catarina, no município do interior, dizia o seguinte... em outras palavras, não foi com essas palavras, mas ela dizia resumidamente o seguinte: não vejo a hora de exercer a minha cidadania. Uma criança de 12 anos de idade. Não vejo a hora de exercer a minha cidadania, de ter o direito ao voto, de escolher o meu representante político. E mais, de cobrar dele o que é certo, o que é errado. Era uma redação assim, você lia, fantástica, sabe? A consciência de ser cidadão, já numa criança de 12 anos de idade. Então, esse tipo de situação, com muito orgulho, a gente pode dizer sim, que essa reflexão foi ocasionada pelo projeto que você tem a ver com a corrupção. Agora, torna a repetir, nós não vamos solucionar um problema cultural da noite para o dia. Né? Se eu vier aqui dizer, estamos acabando com o problema, vai ser uma mentira, vai ser uma falácia. Agora, com muito orgulho, a gente pode dizer, a gente está tentando, a gente está buscando unir forças para fazer uma grande reflexão. O que todos nós temos a ver com a corrupção. Por isso que eu já ouvi também vários depoimentos de ex-políticos que, decepcionados, abandonaram a vida pública. Né? Porque daqui a pouco eu vou ser contaminado, dizer. Se eu não entrar no esquema, no Congresso Nacional, no ex-senador, se eu não entrar no esquema, não tem. E passei lá sem poder falar. Tem uma música que era, eu não sei se é de autoria dele, mas quem cantava era o Ney Matogrosso, que dizia lá pelas tantas, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a situação é essa. Eu me envolvo no processo eleitoral ou na vida política e partidária com seus vícios, ou eu abandono tudo e esqueço. Quer dizer, não é nenhum nem outro. É algo difícil e, mais uma vez, eu vou falar, só vai ser possível uma mudança nesse ciclo vicioso a partir do enfrentamento desse processo através de uma sociedade educada. Portanto, a chave, educação. A educação que falta, por exemplo, para exigir do Congresso a votação do projeto da reforma política. Né? Criar o voto distrital, acabar com o paraquedista, porque daí eu acho que muda, né? Deve mudar, as coisas devem melhorar. Como o senhor disse, a educação, a participação nossa. No Brasil também existem leis boas que não são aplicadas, por quê? Porque são leis que foram feitas de forma casuística. O artigo tal é inconstitucional, vamos declarar inconstitucional. Esse artigo está há 20 mil anos aí, não foi declarado inconstitucional, agora casualmente vamos declarar? Quer dizer, no Brasil não pode mais ocorrer isso. Vamos analisar cada caso concreto, analisar essa lei existe, tem que ser aplicada, indistintamente essa lei é inconstitucional, tem que ser declarada inconstitucional através dos mecanismos próprios, através do Supremo, se for o caso. Quer dizer, tudo na vida, e isso tanto na vida profissional como na vida privada, ele deve ser analisado com coerência, com tranquilidade, e época eleitoral a gente vê isso. Época de eleições, você vê um causuísmo de tentativas de mudanças eleitorais que muitas vezes servem de maquiagem para atenuar ou acalmar a população. Eu não vou mais votar,
Quer dizer, no Brasil, eu sou um defensor disso, o voto deveria ser facultativo, essa é a minha opinião. O senhor é a favor do voto? Eu sou voto facultativo, porque a população tem que ter a coerência e a consciência, melhor dizendo, de que o voto é algo importante. E eu vou votar porque eu vou escolher de forma consciente o meu... E o candidato seria melhor? Eu acredito que sim. A própria iniciativa privada, o financiamento público da campanha, sou favorável, desde que existam mecanismos para comprovar que é só aquilo que está entrando na campanha, porque não adianta botar o financiamento privado da campanha e o caixa 2 do outro lado. E o caixa 2 do outro lado, né? Então a gente tem que achar, existe essa possibilidade de nós encontrarmos mecanismos eficientes para efetivamente a gente lidar só com aquela verba para todos os partidos, aquele espaço na televisão igual para todo mundo, quer dizer, igualdade de condições para todo mundo, para que o processo eleitoral seja mais transparente e mais democrático. Já houve uma mudança grande, acabaram com aquela propaganda do palanque, com o showmício, né? Já começou a haver uma mudança. Sempre se diz que hoje existem os bons profissionais. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa agência de marketing, ele diz, né, tu trabalhas com o quê? Ele responde, eu crio necessidades. Né? E hoje a gente sabe que uma campanha eleitoral, ou como a própria prestação de serviço de um governo, ele passa hoje com muita força por um processo de marketing muito forte. Né? Então, às vezes, não importa o que você fez, é o que você aparentou fazer. Não importa o que você é, importa o que você aparenta ser. Então, isso é algo que tem que evoluir, a gente tem que trabalhar, porque a gente está comprando, às vezes acha que é um candidato e, na verdade, o exemplo, né? Hoje, senador da República, reeleito pelo voto democrático, então a gente não pode também, pelo menos a população daquele estado achou que ele estava preparado a ser novamente senador. Não sei de que forma, por vício, por falta de educação ou pela compra de voto ou não sei, mas hoje nós temos lá o senador da República, Collor, que foi o presidente da República, né? Que foi, quem não recorda, a pré-campanha, né? Vendido por toda a mídia como o caçador de Marajares, né? Enfim, olha o que deu. Né? Então, hoje o marketing é muito importante, a gente tem que evoluir. Né? Esse é o mecanismo de evolução. É o marketing que fez. Né? Para que o marketing não influencie de tal forma que possa decidir uma eleição. Como tem hoje candidata também fazendo plástica para realmente o marketing. Doutor Afonso Guiz Neto, estamos chegando ao final do programa. Gostaria que você deixasse aqui aos catarinenses, principalmente as crianças, dessa educação, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse Estado? Melhorar o sistema político, o sistema administrativo, o nosso comportamento e não a nossa acomodação. Certo. Eu vou aproveitar aqui para fazer homenagem a um grande amigo, o doutor Andrei Cunha Amorim, um dos promotores mais brilhantes e éticos do Ministério Público de Santa Catarina. E o doutor Andrei com muito tribuno que tribunal do júri, ele conta a seguinte história. O rei Frederico de toda a Prússia andava pelos campos do seu reino quando avistou ao longe um velho moinho. Ao se dirigir àquele moinho, ele disse... Chamou sua comitiva, vão até lá que eu quero esse moinho para mim. Chegaram ao velho proprietário daquele moinho e perguntaram. O rei perguntou, quanto queres por esse moinho? O velho moleiro, do fundo da sua humildade, olhou e disse, olha, senhor, não me tenha como ofensa. Não existe dinheiro que possa comprar esse moinho. Foi herança que recebi de meu pai, que recebeu de meu avô. O rei, tomando aquilo como ofensa, então disse, se não me dás por bem, tomarei a força. E foi aí então que aquele pobre moleiro olhou para o rei e disse, ainda existe justiça em Belém. E eu digo para o nosso telespectador que ainda existe esperança no Brasil, ainda existe esperança em Santa Catarina, só que cabe a cada um de nós, como aquele pobre moleiro, dizer para o nosso governante e para o nosso soberano, nós queremos ética, nós queremos justiça e eu vou fazer a minha parte. Obrigado e encerramos o programa mostrando mais uma vez a camisa, o que você tem a ver com a corrupção. Doutor Afonso Guiz Neto, obrigado pela sua participação, boa noite. E o programa está sempre à disposição, é um tema que não tem tempo para acabar. Muito obrigado. E lembrando, né, Vânio, dia 27 de março, contamos com a presença de todos na Beira-Mar Norte, a partir das 14 horas, uma grande mobilização, onde todos nós vamos fazer essa grande mobilização contra a corrupção. Tudo bem. E a você, telespectador, muito obrigado de todo o Estado. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, aqui às 22h20,
com a nova edição do Direto ao Ponto. Até lá então.